de padrão de vida. Rendimentos decrescentes e o efeito de alcance. Suponha agora que um governo adote políticas que aumentem a taxa de poupança da nação, que é o percentual do PIB destinado à poupança e não ao consumo. O que aconteceria? Quando a nação poupa mais, menos recursos são necessários para produzir bens de consumo. E há recursos disponíveis para produzir bens de capital. Então essa aqui é uma diferença fundamental que mais uma vez fica muito claro. Então, na economia basicamente nós temos dois tipos de bens, os bens de consumo e os bens de capital. Os bens de capital são aqueles bens que são utilizados para produzir bens de capital e para produzir bens de consumo. Então, é o forno da padaria. Então, quando eu vou comprar pão, aquela padaria tem um forno, ela tem uma máquina para fazer o pão. Então, essa máquina que faz pão é um bem de capital, vem de uma indústria especializada em máquinas, entre elas máquina para fazer pão, ou para assar o pão, ou para, enfim, preparar o pão. Então, consequentemente, você tem esses dois produtos. Então, as economias precisam fazer uma composição do que elas querem mais. Então, eu quero uma economia que se dedique mais à produção de bens de consumo, ou eu preciso também me preocupar em alguma parte com a produção de bens de capital? E é na produção de bens de capital que estão boa parte das grandes inovações e do conhecimento tecnológico e do avanço da produtividade. Porque se eu tenho uma máquina que faz pão em 30 minutos, a fábrica de bem capital pode estar lá estudando e montando uma engenharia para ter agora um forno que faz esse pão em 10 minutos. Isso é avanço tecnológico. Então, por exemplo, quando a gente pega algumas indústrias, como por exemplo, quando a gente pega lá a rede de fast food McDonald's, eles desenvolveram uma máquina, um bem de capital para eles, que eles fritam a batatinha frita em 7 segundos. Então, em 7 segundos, você tem um equipamento que deixa uma batatinha frita pronta para consumo. Aquilo ali é um bem de capital. Que ao fazer este bem de capital sofisticado que frita uma batatinha em 7 segundos, isso permite, portanto, com que você aumente a produtividade e, num segundo momento, você tenha a oportunidade de fazer mais batatinhas fritas a um preço mais barato para a população. Então, veja como esse é o pano de fundo de como se organiza o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico e, consequentemente, como os governos, como as políticas governamentais vão se comportar nesse sentido. Então, veja, quando o governo incentiva a sua população a fazer algum grau de poupança para que essa poupança seja um estoque financeiro para financiar a produção de bens de capital, consequentemente, você vai ter um resultado econômico no longo prazo diferente do que se você investisse só em bens de consumo. Então, veja, como resultado, o estoque de capital aumenta, levando a uma produtividade crescente e a um crescimento mais rápido do PIB. Mas quanto tempo dura essa alta taxa de crescimento? Na hipótese de que a taxa de poupança permaneça nesse novo nível elevado, a taxa de crescimento do PIB se manterá elevada indefinidamente ou apenas por um período? A visão tradicional do processo de produção é de que o capital ele está sujeito aos chamados rendimentos decrescentes. Ou seja, à medida que o estoque de capital aumenta, à medida que eu tenho mais capital, a produção extra, a produção marginal, advinda de uma unidade adicional de capital, ela cai. Então é claro que, à medida que eu vou aumentando a economia, vou adicionando mais capital, consequentemente os rendimentos dessa unidade extra de capital, a produção extra proporcionada por esse capital adicional, ele consequentemente ele diminui. Então, em outras palavras, quando os trabalhadores já dispõem de uma grande quantidade de capital para utilizar na produção de bens e serviços, dar a eles
uma unidade adicional de capital aumenta muito pouco na sua produtividade. A figura 1 ilustra esse aspecto que mostra como a quantidade de capital por trabalhador determina a quantidade produzida por trabalhador, mantendo constante todos os outros determinantes da produção. Então, a quantidade de capital por trabalhador determina a quantidade produzida por trabalhador. E dar, às vezes, uma unidade adicional de capital em um determinado momento, a lei dos rendimentos decrescentes a gente já viu em outros capítulos, consequentemente, não dará uma adição de produção tão grande quanto nas primeiras unidades. Então, a gente precisa entender que, neste sentido, os rendimentos decrescentes eles também possuem, ou seja, a propriedade segundo a qual o benefício de uma unidade adicional de um insumo diminui à medida que a quantidade do insumo ele aumenta. Seria mais ou menos o seguinte: você tem um trabalhador que já tem todas as ferramentas disponíveis para fazer um bom trabalho. Se você der uma ferramenta a mais para ele, ele será um pouco mais produtivo, mas será cada vez menor. Se você der 10 novos, ou se você der cada vez mais uma adição, somando lá no final, mais 10 unidades de capital para um determinado trabalhador, ele vai chegar um momento que a produtividade dele não aumenta. A não ser que este capital ele tenha uma outra dinâmica, aí sim, no longo prazo você muda. Igual, uma coisa é um trabalhador precisa de 2 ferramentas para fazer uma produção numa linha de montagem de carro. Se você der uma terceira ferramenta, ok, pode aumentar. Se essa peça aqui quebrar, rapidamente ele substitui e continua na linha de produção. Mas é diferente se você agora der para ele um pequeno robô que ele acopla a mão. Então a produtividade dele vai mudar porque o equipamento, o capital, ele ganhou uma outra dimensão. Por causa dos rendimentos decrescentes, um aumento da taxa de poupança leva a um maior crescimento apenas durante algum tempo. À medida que a maior taxa de poupança permite maior acumulação de capital, os benefícios do capital adicional se tornam menores com o passar do tempo e o crescimento se desacelera. Então veja, à medida que a maior taxa de poupança permite maior acumulação de capital, os benefícios do capital adicional se tornam menores com o passar do tempo e o crescimento se desacelera. Portanto, no longo prazo, uma maior taxa de poupança, então uma política que faça com que a população, a nação poupe mais, leva a um maior nível de produtividade e renda, mas não a um maior crescimento dessas variáveis, porque reconhece, portanto, que você tem os efeitos aí dos rendimentos decrescentes. Atingir esse longo prazo, porém, pode levar bastante tempo. De acordo com os estudos de dados internacionais sobre crescimento econômico, aumentar a taxa de poupança pode levar a um crescimento substancialmente mais alto por um período de diversas décadas. Os rendimentos decrescentes ao capital, então veja, os rendimentos decrescentes ao capital têm outras implicações importantes. Contudo, mais permanecendo constante, aquela condição ceteris paribus que a gente viu também nos primeiros capítulos que estão disponíveis nas primeiras videoaulas aqui sobre o livro do Menkil, é mais fácil para um país crescer rapidamente se ele for relativamente pobre no início do processo. Então, aquela questão, ou seja, você transformar um país pobre da África em uma economia pujante rapidamente é fácil porque você está saindo de uma base zero, né? Um país que não tem nada. Se você construir uma fábrica, já deu um super crescimento. Se você construir 10 fábricas, já deu um super crescimento. Diferente, por exemplo, se você talvez for para a Inglaterra, do qual uma fábrica nova nasce talvez de décadas em décadas. Enfim, você tem mais ali uma sociedade onde você já atingiu um nível de produtividade super elevado, inclusive no uso dos fatores de produção, e, consequentemente, ganhar mais, atingir novos crescimentos é cada vez mais difícil nesse sentido. E veja, esse efeito das condições iniciais sobre o crescimento subsequente é por vezes chamado efeito de alcance. Então veja, em países pobres, faltam aos trabalhadores até as ferramentas mais rudimentares.
e como resultado a produtividade ela é baixa. Então veja, pequenos investimentos em capital disparam substancialmente a produtividade desses trabalhadores. Então, o cara trabalhava de maneira rudimentar, por exemplo, a construção civil no Brasil, ela, a grosso modo, é feita de forma rudimentar. Se você começa a trazer para o Brasil ferramentas que se utilizam na construção civil do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, consequentemente a explosão da produtividade vai ser grande. Então, pequenos investimentos em capital, dado que a situação é de ser uma atividade rudimentar, aumenta substancialmente a produtividade desses trabalhadores nesse primeiro momento. Por isso que o efeito de alcance ele é grande. Por vezes, os trabalhadores de países ricos, eles têm grandes quantidades de capital à sua disposição, e isso explica em parte a sua alta produtividade. Mas se a quantidade de capital por trabalhador já é tão elevada, não tem sentido fazer investimentos adicionais de capital, porque os investimentos adicionais de capital têm efeito relativamente pequeno sobre a produtividade desse determinado trabalhador. Daqui a pouco a gente volta aqui para a função de produção. Então, estudos de dados internacionais sobre crescimento econômico confirmam o efeito de alcance. Então, controlando as demais variáveis, como o percentual do PIB destinado ao investimento, os países pobres tendem a crescer a um ritmo mais rápido que os países ricos. E aí é o que a gente vê, né? Ou seja, a China está crescendo aí 7, 8, 10, 15% aí nas últimas 2, 3 décadas, porque justamente era um país até outro dia muito agrário, muito pobre, muito desigual, e consequentemente, a partir do momento que você vai fazendo intervenções na economia, você vai produzindo taxas de crescimento espetacular, coisa que talvez, como a gente falou mais uma vez, a Inglaterra, que foi o berço da Revolução Industrial, é um país já ocupado e, enfim, com um nível de produtividade extremamente alto. Então, crescer mais vai ser cada vez mais difícil. Esse efeito de alcance pode ajudar a explicar alguns fatos enigmáticos de outra maneira. Por exemplo, de 1960 a 1990, os Estados Unidos e a Coreia do Sul destinaram parcelas semelhantes do PIB ao investimento. Mas durante esse período, os Estados Unidos tiveram um crescimento apenas medíocre, em torno de 2%, enquanto a Coreia do Sul apresentou um crescimento de mais de 6%, lembrando lá que o efeito da Coreia, a Coreia é um dos tigres asiáticos lá, que nos anos 90 revelou-se superar a sua pobreza e persistir aí até os anos 70. A explicação está no efeito de alcance. Em 1960, o PIB per capita da Coreia era menos que um décimo, dividido por 10, do nível dos Estados Unidos. Em parte porque o investimento anterior tinha sido muito baixo. Então veja, com um pequeno estoque inicial de capital, os benefícios da acumulação de capital foram muito maiores na Coreia do Sul, o que proporcionou uma maior taxa de crescimento subsequente. Então, o efeito de alcance surge também em outros aspectos da vida. Então, quando uma escola concede um prêmio no final do ano ao aluno que apresentou o melhor aproveitamento, o aluno agraciado costuma ser alguém que começou o ano com desempenho relativamente fraco. Os alunos que começam o ano sem estudar têm maior facilidade para melhorar do que os que sempre estudaram muito. Observe que é bom ser o aluno de melhor aproveitamento dado o ponto de partida, mas é ainda melhor ser o melhor aluno. De forma similar, portanto, o crescimento econômico nas últimas décadas foi muito mais rápido na Coreia do Sul que nos Estados Unidos, mas o PIB per capita ainda é maior nos Estados Unidos. Então aqui o tal do efeito alcance é a base que você sai. É como um trabalhador. Se você está desempregado, você ganha 0. Se amanhã você arranja um emprego de um salário mínimo, você sai de 0 para 1.000. Sua renda explodiu. É a mesma coisa nas economias. Então você tem uma economia com um PIB muito baixo. Quando você incorpora alguns avanços ou incorpora lá algum nível de poupança para fazer investimento ou utiliza os benefícios da acumulação de capital, consequentemente o PIB pequeno, se você adiciona a ele algum grau de progresso, você pode ter uma expansão de 20, 30%, coisa que num país avançado é cada vez mais difícil. Então, isso é preciso compreender a importância que isso tem
do ponto de vista, inclusive, matemático, né? Então aqui não é só uma questão conceitual, também devolve-se uma questão de matemática, porque quando você tem se você tem R$1 e depois tem R$2, significa que você dobrou. Agora você ter 1 milhão e passar para 2 milhões é cada vez mais difícil. Então, consequentemente, você tem alguns efeitos adversos neste contexto em torno desse tema, que precisa ser considerado. Por isso que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, disparadamente, a China está se aproximando, mas é a maior economia do mundo, mas já encontra há anos dificuldades para ter taxas de crescimento altas, porque justamente o país já vive um nível de produtividade espantoso. Bem, agora o outro tópico aqui